Esta noite para você, mãe, eu não sei o seu sofrimento com seu filho, com a sua filha, com os parentes ou com alguém, mas fique sabendo que Jesus, ele sempre vai ao encontro de alguém. Quando a situação é difícil e bom, é quando as pessoas vão ao encontro dele. Observe que ali naquela cena, aquela mulher, tudo que ela queria era ver o seu filho novamente. E Jesus entendendo, vendo que a situação era difícil, não tinha palavras que a confortasse ou consolasse a mesma. E naquele dia Jesus operou um milagre. Mesmo ainda estando morto, da forma que ele disse a Maria quando chegou perto de Lázaro, as esperanças de Maria já tinham se acabado, porque a esperança de algumas pessoas naquela época era enquanto o cadáver ou o corpo ainda estivesse na casa ou na residência. E Jesus, ele foi até o túmulo onde Lázaro estava. O bom de Jesus é que ele não chega na hora que a gente quer. Ele chega na hora que a gente mais precisa. E para aquela mãe, eu acredito que ela não tinha ainda a experiência real com Jesus. Mas nessa noite, se você ainda não tem também, faça diferente. Faça diferente, tome uma atitude. Não espere morrer para que Jesus chegue. Com suas poucas forças, continue orando. Continue pedindo a Deus graça, sabedoria, paciência. Continue pedindo a Deus para que onde ele esteja, onde ela esteja, as mãos dele estejam estendidas. Porque a Bíblia vai nos mostrar que não existe amor maior do que o amor de Deus, que o comparou ao amor de uma mãe. Dizendo que ainda que uma mãe abandone seu filho ou sua filha que tanto ama, que passou 9 meses com ele para gerar, ainda que uma mãe abandone, se esqueça. Porém, todavia, o Senhor não se esquecerá de você. Não espere a situação se agravar. Ali foi uma situação em que Jesus chegou, já nos instantes finais, e levantou, e ele começou a falar. Eu não sei o que ele falou naquela hora, mas a Bíblia diz que todos ficaram ali aterrorizados, atemorizados, não entendiam o que era aquilo, nunca tinham visto. Porque Jesus, quando ele chega, ele transforma a vida. Ele faz o impossível se tornar possível. Ele faz aquilo que eu e você não podemos. E a Bíblia diz que ele agora glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Reconheceram que Deus era na vida daquela família. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus, ele também é na sua vida. Jesus queria mostrar para aquela mulher que a morte não era o ponto final, não. Que ele tinha poder e autoridade, e ele ainda tem sobre a morte. Pois quem trama, quem planeja, quem arma as armadilhas, Deus, ele desfaz todo o laço, todo o embaraço contra a sua família. Você que é mãe, que tem sofrido muito, Deus, ele tem visto as tuas lágrimas.
Deus, ele tem visto o teu sofrimento. Ele tem contemplado as horas que ele sai, que chega. Mas como uma mãe temente a Deus, e ainda se você não for, se a senhora não for, passe nesta noite e agir de maneiras diferentes. Porque para tudo, Eclesiastes 3 tem um tempo determinado. E eu lhe digo que deixe ele ou ela nas mãos de Deus, porque Deus sabe trabalhar da forma dele. Às vezes queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira e vontade. Mas nesta situação foi preciso ir para o caixão, passar um período e um processo guardado. Eu não sei onde é que ele ou ela está guardado. Estão nas penitenciárias nesse momento. Se estão, às vezes, até fora da cidade, fora do estado, estão escondidos ou escondidas por algo que praticaram ou que cometeram. Mas que Deus, ele sabe o endereço certo, ele sabe o propósito, ele sabe o caminho, ele sabe o tempo. Mãe, não se desespere. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho em que deve andar, para que quando ficar velho, não se desviará dele. Vai ficar velho, vai casar, vai ter filhos, mas não vai se esquecer das promessas de Deus. Sempre que estiver no erro, no local errado, vai se lembrar. Você já observou que na maioria das penitenciárias, quem já visitou sabe disso, quando você passa a conversar ali com os detentos, eles começam a falar de parentes, crentes, tio, às vezes filho de pastor, filho de pastora, de dirigentes de ciclo de oração, de mulheres de ministério. Às vezes passa a dizer: eu era crente, hoje estou afastado. E a maioria dos nomes são filhos crentes. E aqueles que não são foram criados juntamente com filhos crentes. E eles passam a dizer assim: eu estou aqui, mas eu sei porque eu estou aqui. Eu estou aqui, mas por causa da minha rebeldia, por causa da minha desobediência, porque eu não dei ouvido à voz de Deus. Aí tem que passar pelo processo. Mas quem sofre é a família, quem sofre é o pai, quem sofre é a mãe. Por não dar ouvido à voz de Deus quando se deveria. Mas que nesta noite, você que está me ouvindo, não seja um filho rebelde, não seja uma filha rebelde. Às vezes a sua mãe e o seu pai deixou de comprar algo para ele, deixou de comprar algo para ela, às vezes deixou até de comer a melhor comida, vestir a melhor roupa, passar noites de frio, de sono, trabalhando pesado em serviços causticantes, para lhe dar do bom e do melhor. E você não valoriza. Dê valor antes que seja tarde. Só quem sabe o valor de uma mãe e de um pai é quem não tem mais ele nessas datas comemorativas. Que procura ver todo mundo se abraçando, confraternizando, comprando presentes, mas ele ou ela já não pode mais, porque o tempo já passou. Perdeu a oportunidade que tinha na vida de dizer à mãe: eu lhe amo, me perdoe, me ajude a ser uma pessoa melhor, me ajude a esquecer as mágoas, me ajude a perder os traumas de infância. Porque às vezes muitos filhos são revoltados com os pais e mães pela criação que tiveram. Mas a maneira bruta e ignorante que você acha que seu pai e sua mãe
teve para lhe criar, foi a maneira que eles foram criados. Foi a única maneira que eles tinham para lhe ensinar. Não julguem eles por isso. Às vezes não tiveram uma boa educação de berço. Foram criados, como dizem muitos, né, na ignorância. Mas conseguiram dar a você o que não tiveram. Conseguiram proporcionar para você um ambiente melhor do que o que tiveram. Sabe Deus o que eles passaram para que hoje você estivesse aí me ouvindo? Sabe Deus o que os nossos avós passaram para que hoje nós estivéssemos aqui? Valorize. Vai chegar o tempo que você não vai poder mais abraçar, almoçar junto com eles ou com elas. Amor de mãe é incomparável. Pai é pai, mas não é tão igual o amor de mãe. E Deus ele vai comparar igual ao seu amor. E aquela mulher, aquela viúva já não tinha mais lágrimas. Qualquer palavra que a dissesse não iria mudar aquela situação. Mas nesta noite, enquanto ele está vivo, enquanto ela está viva, há esperança. Para que você possa usar palavras proféticas. Que da sua boca saia bênção e não maldição. Que você possa profetizar dentro da sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode estar rebelde nas drogas, na prostituição, no alcoolismo, nos vícios. Mas é seu filho, é sua filha. Foi você que gerou. Você, filho, dê valor à sua mãe. Dê valor à sua mãe antes que seja tarde. Sabe quem é que vai buscar você quando você está jogado, abandonado, ferido? Sua mãe. Sabe quem foi que sempre orou por você? Sua mãe. Sabe quem foi que sempre lhe defendeu nos momentos difíceis? Sua mãe. Esse filho, ele poderia ter sido o pior filho do mundo. Não ter honrado a sua mãe, ter sido desobediente, ter lhe provocado muitos males. Mas na hora do caixão, quem estava lá chorando foi ela. Na hora da dificuldade, quem estava lá foi ela. Já vi diversas cenas de mães quando chegam, que está lá o filho morto. Às vezes alvejado, ainda sangrando, dando os últimos suspiros. E ela se abraça com ele sem querer saber de tantos conselhos que ela deu, de tantos conselhos que os pais deram, de tantos ensinamentos, para que não estivesse naquelas situações, mas não deram ouvido. E é uma dor muito grande quando uma mãe ela perde o seu filho de maneira trágica, que ela fica sem ter palavras, ela fica se perguntando onde foi que errou, o que foi que ela deixou de fazer. Papel como mãe, ela se vê ali agora muito culpada por aquelas situações. Mas às vezes a culpa não foi dela. Porque chega em uma idade que os filhos agora têm que aprender a andar, como se diz, né? Com as próprias pernas, voar com as próprias asas. E passa a achar que é dono da própria vida, do próprio nariz, e se esquece que há um Deus nos céus que vê tudo.
e vela pela sua palavra para cumprir. Então que você, mãe, fazendo a sua parte, fazendo o seu melhor, cumprindo aquela tarefa que Deus lhe determinou de criar, pode ficar com a mente tranquila. Não terá nada do que se culpar. Essa viúva, ela chorou como uma mãe normal e acompanhou. E a Bíblia diz que e correu dele esta fama por toda a Judéia, por toda a terra circunvizinha. Aquilo, segundo relatos bíblicos, um ato de ressurreição na Bíblia, são muito poucos para aquele período. Muitos nunca tinham visto aquilo, mas a morte daquele jovem serviu para que a glória e para que o nome de Jesus fosse espalhado naquela cidade, naquela região. Porque tudo que acontece está dentro do centro da vontade de Deus. E reconheceram que Jesus era profeta, porque ele pregou tanto, ensinou tanto, e as pessoas não criam, duvidavam. Foi preciso ele ressuscitar alguém. O que é preciso Jesus fazer na sua vida para que você creia que ele é o Senhor da sua vida? O que é preciso mais ele fazer para você acreditar? Ele já usou pessoas para você. Ele já falou com você pessoalmente. Já falou no seu coração que tem um plano na sua vida. E você pode dar o melhor presente para sua mãe. É se rendendo aos pés de Jesus antes que seja tarde. Antes que cheguem os maus dias, porque os maus dias chegam. As dificuldades chegam. Quando se afasta de Jesus, as coisas vai só descendo, vai só caindo para baixo. Quando se afasta de Jesus, o caminho é cemitério e é morte. Quando se afasta de Jesus, é perca. Quando se afasta de Jesus, é só choro, é só plantear. São dificuldades, lamentos. Mas Jesus, ele te chama, porque ele tem plano na sua vida, ele está lhe guardando, lhe dando livramento, porque Deus fez uma promessa à sua mãe e ao seu pai, que iria guardar você crente, que eles não iriam ver você perecer na mão do inimigo, que eles não iriam lhe perder para o diabo, porque Deus fez a promessa e ele é fiel para cumprir. Volte com muita pressa. Volte para os pés de Cristo. Aproveite essa oportunidade que ele está lhe dando. Ele tinha muitos amigos, eu acredito. Mas nessas horas é onde você vê que a diferença é entre amigos e conhecidos. Não confunda amigos com conhecidos. Seu amigo é seu pai. Sua amiga é sua mãe. O resto é conhecidos. Porque nenhum ou nenhuma tem o amor de dar a própria vida por você. Ninguém faz o que uma mãe e um pai faz. Para concluirmos, já vi uma frase que diz que uma mãe, ela cuida de 10 filhos, do seu nascimento até a sua morte, que o prazer dela não é enterrar nenhum, é ser enterrada por eles. Mas eu lhe digo nesta noite, uma mãe toma conta de 10 filhos,
Mas chega um período em que 10 filhos não têm condições de tomar conta de uma mãe. Às vezes abandonam em abrigos, asilos. Isso é a dura realidade. Há certas questões que alguns estão colhendo o que plantam. A lei da semeadura, ela é uma lei real para todos. Mas tome cuidado com o que você faz com o seu pai, com a sua mãe. Cuide deles. Há duas coisas que não podemos escolher nessa vida. Uma é o nosso nome e a segunda é a família a qual vamos nascer. Mas podemos ser diferentes, porque temos o temor e o amor de Deus em nossa vida. Temos o Espírito Santo. Não abandone. Cuide. Porque quando vão chegando à idade, se tornam crianças novamente. É o inverso agora. Antes cuidou de você. Hoje é você que tem que cuidar deles. Cuidado com a semente que você está plantando. Se você não gosta do que está colhendo, mãe, se você não gosta, pai, do que você está colhendo, observe as sementes que você plantou. Veja se ainda há tempo. Veja se ainda há tempo de regar esta semente. Porque às vezes chega período que é tarde, a semente já tem crescido, já tem se evoluído. E o que é preciso ser feito? Apenas podar algumas partes das árvores, para que elas não possam crescer de maneira desordenada. Mas Jesus, ele vai te ensinar. Ele vai te dar sabedoria se você não tem. Ele vai te dar experiências como mãe. Você que ainda não é mãe, mas pretende ser. Crie os seus filhos no temor do Senhor. Crie com sabedoria. Tome cuidado. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Este foi mais um programa Brasil com Cristo aqui pela sua Tabocas FM. Que Deus abençoe a todos vocês.